Olá, viva, bem-vindos a mais um vídeo sobre o empirismo de David Hume. O tema é as questões de facto e a ideia de conexão necessária. Como já vimos anteriormente, para David Hume existem dois tipos de conhecimento. As relações de ideias, conhecimento a priori, que se baseia no raciocínio dedutivo, dedução, e as questões de facto, conhecimento a posteriori, que se baseiam no raciocínio indutivo e indução. Vamos explorar mais detalhadamente as questões de facto. As questões de facto ou conhecimento de factos dizem respeito ao conhecimento sobre o mundo físico, o mundo real, o mundo que pode ser experienciado. O primeiro conceito que é necessário reter é o princípio da uniformidade da natureza. Quando nós observamos os factos naturais, o que vamos encontrar é uma certa regularidade desses fenómenos. A essa regularidade chamamos o princípio da uniformidade da natureza. A ideia é de que a natureza apresenta uma regularidade, de que o seu comportamento é uniforme e repetitivo. Na verdade, quando nós observamos a natureza, mais detalhadamente, nós verificamos que existem ciclos, existem repetições, existe uma constância, existe uma uniformidade dos acontecimentos. Alguns exemplos que ilustram este princípio. O facto de haver o ciclo noite e dia, o movimento dos planetas e as estações do ano, o ciclo da água, etc. Enfim, são inúmeros os exemplos. Mas a verdade é que, ao observar a natureza, nós verificamos que esta é regular, cíclica e repetitiva. Assim, a observação da natureza conduz à constatação de que a natureza é uniforme e regular. Isto é, o princípio da uniformidade da natureza. Vamos agora acrescentar aqui mais outro conceito. É que este princípio da uniformidade da natureza vai permitir ao ser humano fazer uma conjugação constante entre os fenómenos. Vamos explorar um pouco aqui o conceito de conjugação constante. O que é a conjugação constante? É a associação entre dois acontecimentos, a relação entre dois acontecimentos. Porque ao verificar que a natureza é regular, é constante, estabelecendo assim uma observação dos fenómenos, eu vou conseguir fazer uma associação entre os mesmos, uma conjugação constante entre os mesmos. Posso dar um exemplo. O facto de o céu estar carregado de nuvens, este acontecimento, eu posso associar à chuva, ou vice-versa, associar à chuva ao facto do céu estar carregado de nuvens. E o que eu estou a fazer é uma conjugação entre dois acontecimentos. O acontecimento de o céu ficar carregado de nuvens negras e o acontecimento da chuva cair. Mas eu estou apenas a fazer uma conjugação, uma relação, uma associação. E aí se chama conjugação constante. Contudo, esta conjugação constante entre os fenómenos que nós fazemos tendo em conta uma linha temporal, ou seja, existe um antes e existe um depois, existe um evento que ocorre antes e existe um evento que ocorre depois, e nós fazemos esta relação, e isto é a conjugação constante entre dois fenómenos. Esta conjugação constante pode levar, e normalmente leva, a estabelecer uma ligação de conexão necessária. Mas quando nós estabelecemos essa ligação de conexão necessária, nós estamos a formar uma ideia. E essa ideia de conexão necessária também pode ser chamada uma ideia de causa ou uma ideia de causalidade. E esta ideia de conexão necessária vai mais além da mera conjugação constante entre os fenómenos. Vejamos. Quando nós falamos em ideia de conexão necessária, estamos a dizer que existe uma conexão e uma ligação real entre dois acontecimentos. Isto é, quando a ocorrência de um torna necessária a ocorrência de outro. Nós não estamos apenas a fazer uma conjugação constante, porque fazer uma conjugação constante é estabelecer uma relação, uma associação. A ideia de conexão necessária diz que existe mesmo uma ligação entre os dois e de que um é causa e o outro é o efeito. Dando um exemplo, nós estabelecemos uma conjugação constante entre o facto de aquecer a água até aos 100 graus e a água entrar em ebulição. Porquê? Porque sempre aconteceu, porque há esta regularidade da natureza.
E isto seria uma conjugação. Mas a partir do momento em que eu estabeleço uma relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, eu já estou a criar uma ideia de conexão necessária. Assim, aquecer a água aos 100 graus teria de ter como efeito necessário a água entrar em ebulição. Ou, se quisermos dizer de outra maneira, a água só entra em ebulição porque anteriormente atingiu os 100 graus. Isto significa que eu estou a estabelecer uma ligação entre os dois. E estou a produzir uma ideia de que essa ligação é real e é necessária. E a isto se chama ideia de conexão necessária. Contudo, esta ideia de conexão necessária, ou ideia de causa, ou ideia de causalidade, levanta problemas. E que problemas são estes? Nós já sabemos que, para David Hume, uma ideia é sempre uma cópia de uma impressão. Contudo, a ideia de conexão necessária é uma exceção à regra, ou seja, a ideia de conexão necessária não tem uma impressão sensível correspondente. E vejamos um exemplo, ainda relativamente à água entrar em ebulição. Eu posso ter a impressão sensível de estar a aquecer a água e ter a impressão sensível da água a atingir os 100 graus centígrados. E tenho esta impressão deste acontecimento. Depois, eu tenho a impressão de a água entrar em ebulição. Se nós olharmos com mais atenção para o que está aqui escrito, nós temos duas impressões. Nós temos a impressão da água aquecer e depois temos a impressão da água entrar em ebulição. Só que nós não temos a impressão do que está entre um acontecimento e outro. Ora, se nós não temos a impressão do que está entre um acontecimento e outro, e é este entre que diz respeito à ideia de conexão necessária, então, se não podemos ter a impressão deste elo de ligação entre a causa e o efeito, como é que formamos a ideia de conexão necessária se todas as ideias têm uma impressão correspondente? Se todas as ideias são formadas com base em impressões, como é que nós vamos formar a ideia de conexão necessária se não temos a impressão dela? Como já tinha dito anteriormente, para David Hume, a ideia de conexão necessária é uma exceção, ou seja, não existe uma impressão correspondente. Então, como é que David Hume vai justificar esta ideia? Como é que nós formamos esta ideia? Através de um conceito extremamente importante, que é o conceito de hábito, que também é conhecido como costume. A ideia de causalidade exprime uma conexão que não podemos mostrar nem demonstrar que existe na realidade, porque se nós observarmos os fenómenos, os factos reais, nós não estamos lá a ver a conexão. Nós estamos a ver dois fenómenos separados. O que nós projetamos é que um é a causa e o outro é o efeito e que existe uma relação de necessidade entre eles. Por isso, a ideia de causa não corresponde a nenhuma impressão. Nós não temos a impressão do que está entre a causa e o efeito. Esta ideia apenas reside na nossa mente. E para David Hume, esta ideia é formada através de um mecanismo psicológico que ele chama o hábito, um conceito fundamental para David Hume. A experiência repetida da conjugação constante entre dois acontecimentos leva-nos a esperar que a sua conjugação continue a acontecer no futuro. Isto que significa o quê? Significa que estamos a falar de que o hábito, pelo facto de estarmos habituados a ver uma regularidade ou a conjugação constante entre dois fenómenos, nós vamos esperar que os mesmos aconteçam no futuro. Esta conexão que nós formamos, esta ideia de conexão que nós formamos entre certos objetos, não está nos objetos. A experiência não encontra esta ideia nos objetos. Devido ao hábito, nós vamos projetar nos fenómenos o que sentimos em nós. Ou seja, esta necessidade que supomos numa relação de causa e efeito é um produto da mente e não algo que esteja nas próprias coisas. Esta ideia de que há uma relação necessária entre os acontecimentos é apenas uma produção da mente e tem uma justificação apenas psicológica. Por outro lado, é também importante relacionar o hábito com a questão da indução, não é? Porque a conjugação constante entre os fenómenos leva-nos a esperar de que estes fenómenos, ou a conjugação entre eles, irá ocorrer no futuro, irá ser repetida. E precisamente por ser repetida, ou por nós acreditarmos que vai ser repetida,
que nós achamos que há mesmo uma relação de necessidade entre eles. Em forma de conclusão, é importante perceber o seguinte: conjugação constante entre os fenómenos é diferente de ideia de conexão necessária. A conjugação constante que nós estabelecemos entre os fenómenos advém do facto da natureza ser uniforme, da natureza ser regular. E eu posso, com base nisso, associar acontecimentos. E apenas isso. Mas, se eu estabelecer uma relação de causalidade entre esses acontecimentos, considerar que um é causa e o efeito é outro, não estou apenas a fazer uma conjugação constante entre fenómenos. Eu estou a ir mais além e estou a estabelecer uma ideia de que eles estão conectados necessariamente. E, portanto, eu estou a formar a ideia de causalidade ou a ideia de causa, dizendo que existe mesmo um elo de ligação necessário entre eles. O problema que aqui se coloca é que esta ideia, ao contrário de todas as outras ideias, não tem uma referência a uma impressão sensível, pois nós apenas temos a impressão dos dois fenómenos separadamente. A ligação entre eles é apenas um produto da mente que, para David Hume, é baseado num raciocínio indutivo através do hábito. Por isso, vai ser necessário explorar um pouco mais o problema da indução, que iremos depois ver num vídeo posterior. Obrigada pela atenção dispensada e até breve.